Oi galera, tudo bem? Bom, a gente vai dar prosseguimento no conteúdo que a gente estava vendo de respiração celular. Bom, só para dando uma relembrada, né? é, no conteúdo da aula passada, porque é muito conectado que a gente vai falar hoje em relação à aula passada, a gente viu que a respiração celular tem duas fases, na verdade três fases, né? Uma é anaeróbia ou anaeróbica, né? Ou seja, ela não utiliza oxigênio, que é a glicólise, que a gente viu semana passada. E as outras duas fases são as fases aeróbias, as que usam o oxigênio, o O2, né? Que é o ciclo de Krebs, que é o que a gente vai ver hoje, e a fosforilação oxidativa. Então, essas duas etapas são aeróbias e utilizam o oxigênio. A glicólise, então só relembrando que a gente viu bem rapidamente, né? A gente não vai entrar muito a fundo, mas relembrando que a gente viu semana passada sobre a glicólise. O que é a glicólise, né? A glicólise vai ser a quebra, a quebra da molécula de glicose. Então lembra da glicose, etc., um açúcar. Essa glicólise é a quebra dessa molécula, que o produto, então o resultado dessa quebra vai ser o quê? Vai ser duas moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico, também pode ser chamado, um NAD, que é uma molécula carregadora de elétrons, e um ATP, que é uma molécula de energia. Então, a glicólise, o, o trabalho dela é quebrar essa glicose, essa molécula de glicose, e transformar ela nesses, digamos, três produtos, né? Duas moléculas de piruvato, isso é muito importante. Então, glicólise, ela forma piruvato. Um NAD, uma molécula carregadora de elétrons, e um ATP, que é uma molécula de energia, como a gente viu na semana passada. Tudo bem? Alguns conceitos para a gente ver ainda, que a gente vai falar muito sobre hoje, esses três conceitos. O que eles querem dizer? Descarboxilização, o que seria isso? Perda de CO2. Então, sempre que a gente for falar de descarboxilização, eu citar esse nome, é porque a molécula perdeu um carbono. Tudo bem? Desidrogenação, o que é isso? É quando a molécula perde átomos de hidrogênio. Então, quando aparece essa palavra, e até mesmo em algum exercício, etc., é porque a molécula ela perde átomos de hidrogênio. Tudo bem? E a fosforilação é a formação do ATP. Tudo bem? Então, esses três conceitos caem. A gente vai falar muito, tanto hoje, na aula que vem também, a gente vai falar muito sobre eles e sempre tá caindo exercícios, etc. Então, é bom ficar bem fixado esses três conceitos. E aí a gente entra no ciclo de Krebs, né, que é o objetivo hoje da aula. O que foi Krebs primeiro? Né? O Krebs foi um biólogo, ele era médico também, bioquímico, o Hans Adolf Krebs. Ele era alemão, né, alemão, britânico-alemão, e ele foi quem estudou, de fato, dois ciclos bem importantes da ciência, vamos dizer assim. O ciclo da ureia e o ciclo do ácido cítrico. O que é esse ciclo do ácido cítrico? É o ciclo de Krebs. Então, se vocês verem esse nome, ciclo do ácido cítrico, é o ciclo de Krebs. Ele foi ele que estudou esses dois ciclos, e o ciclo de Krebs leva o nome dele, né? Ele também já ganhou o Nobel da Paz, só como uma curiosidade. O Nobel da Fisiologia e Medicina da Paz. Ele ganhou um prêmio Nobel da Fisiologia e da Medicina, lá em 53, é, em torno desses estudos dele em relação a ciclos metabólicos. E aí a gente divide o ciclo de Krebs, para ficar mais simplificado, em algumas etapas. Para ficar um pouco mais simplificado, e etc. Bom,
Então vamos lá, vamos começar o ciclo. Primeiro a gente vai ter um pré-ciclo, um início que ainda não é o ciclo em si, mas é os materiais, as moléculas se preparando já para começar o ciclo. Primeiro a gente tem o piruvato. Então, ó, você tá vendo que é a respiração celular ela é contínua. Então a gente começou lá com a glicólise, agora o piruvato formado na glicose vai ser utilizado no ciclo de Krebs. Então vocês estão vendo que está tudo interligado. Um não funciona sem o outro. O que vai acontecer? Esse piruvato ele vai entrar na mitocôndria. Então lembra lá, a glicólise ela era feita fora da mitocôndria. Era feita no citosol. A partir do ciclo de Krebs e também da fosforização, são produzidos dentro da mitocôndria. Lembra disso. O que vai acontecer com esse piruvato? O piruvato ele vai perder um dos carbonos. Então lembra que ele tinha 3 carbonos. Ele vai perder um dos carbonos. O que vai virar? Acetil. Então ele vai ficar com 2 carbonos só, apenas. Então vai virar um acetil. Tudo bem? O que vai acontecer além desse processo? Isso já dentro da mitocôndria. Quando essa ligação vai ser quebrada para tirar um carbono, você também tira hidrogênio. O que vai acontecer? O NAD, que é aquela molécula carregadora de elétrons, ele vai ser um NAD+, né? Ele vai se transformar num NADH. Então ele vai capturar essa molécula de hidrogênio, oriunda da quebra da ligação de carbono, e vai pegar para si essa molécula de hidrogênio. Então vocês estão vendo aqui o desenho do lado, ó. Você está vendo lá um ácido pirúvico. Então esse ácido pirúvico aí tinha três moléculas de carbono. Ele perde um gás carbônico ali, ó. Vocês estão vendo que está indo para a esquerda. E aí depois entra na segunda etapa, que é a primeira etapa, na verdade, que a gente vai falar. O que vai acontecer na próxima etapa? Esse acetil, então, lembrando, o ácido pirúvico perdeu um carbono, virou um acetil. Esse acetil vai se juntar com uma coenzima A. O que é uma coenzima A? É uma enzima oriunda de uma vitamina. Tudo bem? Esse acetil vai se juntar com essa coenzima e vai virar o quê? Uma molécula de acetilcoenzima A, ou acetil-CoA. Para que essa enzima, essa coenzima se junta com acetil? Para acelerar a reação. Tudo bem? Então, para acelerar essa reação química, essa coenzima se junta ao acetil. Tudo bem? Bom, então se juntou, virou um acetil-CoA. O que vai acontecer? Quando ele de fato entrar no ciclo em si, vai ter um ácido, que se chama o ácido oxalacético, que vai se juntar com o acetil-CoA. Quando ele se juntar, essa coenzima ele se solta. Por quê? Porque ele já fez o papel dela. O papel da enzima, esse papel da coenzima, na verdade. Já fez o papel dela, que é acelerar essa reação. Então ele pega e se solta, essa coenzima. Então se junta o ácido oxalacético e o acetil-CoA. Tudo bem? O que vai acontecer? Então o acetil-CoA tinha 2 carbonos. Lembra lá? Ele tinha 3, perdeu um carbono, ficou 2. O ácido oxalacético ele tem 4 carbonos. O que vai acontecer? Vai virar um ácido de 6 carbonos. Como que chama esse ácido? Ácido cítrico. Tudo bem? Que leva o nome do ciclo. Lembra lá? É ciclo do ácido cítrico. Tudo bem? E aí tem muito uma questão que a gente vai ver que o ciclo ele quebra de pouco as moléculas, não quebra tudo de uma vez. Por que ele não pode quebrar tudo de uma vez as moléculas? Essas moléculas. Então você vai ver que tem várias etapas. A gente vai ter várias pequenas etapas. Por que não pode quebrar tudo de uma vez essa molécula?
porque senão a mitocôndria não aproveitaria toda a energia. Então, por isso que ele vai quebrar de pouco em pouco essas moléculas, para ele aproveitar bem a energia liberada pela quebra. Se ele quebra tudo de uma vez essa molécula, a energia ia ser liberada muito rápido e a mitocôndria não aproveitaria quase nada de energia. Então, por isso que é feita em etapas o ciclo de Krebs, de fato. Bom, a gente entra na terceira etapa. O que vai acontecer? Então, virou um ácido cítrico, tudo bem? Ele vai perder um carbono. Perdendo um carbono, ele vai virar o quê? Então, ó, tinha 6 carbonos. Ele perde um carbono, fica 5. O que vai virar? Vai se transformar num ácido cetoglutárico. Então ele liberou esse carbono. Esse carbono ele é liberado em formato de CO2, ou seja, dióxido de carbono. E, consequentemente, tem essa quebra que vai acontecer, libera energia. Liberando energia, que vai criar um outro NAD, que é uma molécula carregadora de elétrons, tudo bem? E de energia, consequentemente. Na etapa 4, então, ó, agora a gente tem o ácido cetoglutárico com 5 carbonos. Então lá, começou com 6, vira 5. Você vai ter mais uma quebra. Então, é liberado mais um carbono. Tudo bem? O que vai acontecer? Ele vai virar um ácido com 4 carbonos. Então, você está vendo? Todas essas quebras, a molécula perde um carbono e libera energia. Tudo bem? Que é capturada por quem? Pelo NAD. E além disso, né, nesse processo também é fabricado um ATP. Bem, então, uma molécula direta de energia. Quando ele passa a ter 4 carbonos, o que acontece? Forma uma nova molécula, que é qual molécula? O ácido sucínico. O ácido sucínico, que é um ácido com 4 moléculas. Tudo bem? Bom, então a gente chegou nesse ponto. A partir daqui, então, até no ácido sucínico, então a gente passou o ácido cítrico, o cetoglutárico e o sucínico. Nas duas quebras, você tem a liberação de carbono. A partir daqui, não tem mais liberação de carbono. Só que tem o quê? Tem perda de hidrogênio. Tudo bem? Então não tem mais perda de carbono, mas tem perda de hidrogênio. Tudo bem? É aquela desidrogenação que a gente viu, aquele conceitinho lá no começo da aula. O que vai acontecer? Então agora a gente tem o ácido sucínico. O que acontece com ele agora? Ele é transformado em ácido málico. Então o outro ácido com 4 carbonos, só que com perda de hidrogênio e também perda de oxigênio. Bem? Então também, quando ele é transformado de ácido sucínico para ácido málico, quando ele perde oxigênio, o que vai acontecer? Ele libera energia. E agora é uma outra molécula que vai captar essa molécula de oxigênio. Que é o FAD. Então agora mudou de NAD para FAD. Qual que é a diferença do NAD para o FAD? O NAD ele captura um pouco menos de energia. A capacidade de captar energia dele é menor do que o NAD, tudo bem? Mas ele também é uma molécula carregadora de elétrons e, consequentemente, de energia, tudo bem? Na etapa 6, então a gente tem o ácido málico, o malato. Vocês vão ver aqui no ciclo, aqui, ó, só, por exemplo, a gente tem o ácido o citrato. O que é o citrato? É o ácido cítrico, tudo bem? Por exemplo, o succinato. Succinato é o quê? É o que eu falei, o sucínico. A gente tem aqui, ó, por exemplo, o malato. O que é o malato? É o ácido málico, tudo bem? Então é a mesma questão, só muda um pouquinho o nome, tudo bem? Mas é os mesmos compostos. Mas voltando aqui, então a gente tem o ácido málico, ou malato,
E ele vai se transformar em o quê? Em ácido oxalacético, que é o primeiro ácido. Lembra do primeiro ácido? Que, que era o ácido oxalacético. E ele se juntou com acetil. Lembra desse processo? Então ele volta a ser um ácido oxalacético. Tudo bem? Ou seja, é um ciclo fechado. Então por isso que chama um ciclo. É um ciclo fechado. Ele começa sendo um ácido oxalacético e vai passar por todos esses processos de quebras e perdas de carbonos, perdas de hidrogênio, perdas de oxigênio, até o quê? Até que ele volta a ser um ácido oxalacético. Tudo bem? E aí o que vai acontecer? Ele vai encontrar uma coenzima A e o ciclo vai recomeçar de novo. Tudo bem? Então, é um ciclo, como vocês estão vendo nesse desenho aqui, ó, é um ciclo fechado. Então, sempre vai acontecer o mesmo processo. Tudo bem? Qual que é o saldo disso tudo que eu falei? Então, a gente vai ter 6 moléculas de NAD. Então, aqui, ó, 6 moléculas de NAD. 2 moléculas de FAD. Os dois são moléculas, como repetindo, carregadoras de elétrons. Eles captam elétrons. Então, essa quebra das moléculas, você vai ter a quebra do carbono, a quebra do hidrogênio, etc. E essas moléculas captam essas moléculas. A gente também vai ter duas moléculas de ATP, que é a adenosina trifosfato, que a gente já viu na aula passada, uma molécula de energia. E além disso, a gente vai ter 4 moléculas de CO2 também que vão se perder ali, que é o dióxido de carbono. Tudo bem? Então esse é o saldo final do ciclo de Krebs. Mas e o ATP? Então vocês estão vendo que teve um baita de um ciclo aí, com várias quebras, etc. Mas tem 2 ATP só, se forma 2 ATP. Vocês viram, se forma muito ATP. Mas e o ATP? Onde está o ATP nisso? De fato, o ciclo de Krebs aí não é um ciclo que forma muito ATP diretamente. Então, diretamente ele não forma muito ATP mesmo. Tem só forma esses 2 ATPs que a gente viu. Ele vai formar mais indiretamente. Por meio de quem? Do NAD e do FAD. Como assim? Essas 2 moléculas, essas 6 moléculas de NAD, essas 2 moléculas de FAD, elas vão ser utilizadas no próximo passo da respiração celular. Qual que é o próximo passo? Vai ser a fosforilação oxidativa. Lembra que são 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Tanto o NAD quanto o FAD produzido no ciclo de Krebs, eles vão ser utilizados na fosforilação oxidativa. Então, diretamente, o ciclo de Krebs não fabrica muita molécula de ATP, muita molécula de energia. Mas indiretamente ele fabrica essas 2 moléculas, NAD e FAD, para ser utilizada nessa próxima etapa da respiração oxidativa, da respiração celular, e aí sim para fabricar as moléculas de ATP. Tudo bem? Por hoje era isso, galera. Abraço.